O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Obrigado, caro diácono, caros irmãos. Hoje a gente tem esse texto da tempestade acalmada, um dos milagres de Jesus. A família chegou aqui, sejam muito bem-vindos. A gente tem aqui o rapaz que faz a tradução e a família que vai fazer o batismo da Rebeca. Peço aqui ao tradutor para dar a minha acolhida a eles em nome da paróquia. Sejam muito bem-vindos. Eu quero, inclusive, fazer uma coisa aqui com vocês. Vou pedir a vocês para a gente dar um aplauso a eles, mas, se eu não me engano, uma vez eu aprendi que o aplauso é assim, não é? Então, em vez da gente aplaudir, porque não vão vir, vamos fazer um aplauso assim para eles, a todo mundo, ó. Ai, que bacana, que bonito, ó. Então, é assim que eles aplaudem, interessante, né? Bonito. E um outro parêntese, vale a pena a gente ter essa noção e ir aprendendo, né? Eu lembro quando eu era criança, que a gente dizia, surdo-mudo. Eu tinha um vizinho na minha rua, um rapaz que era surdo-mudo, né? A gente falava assim, surdo-mudo. Hoje a gente não fala assim, a gente só diz que é surdo, né? E é o mais adequado, porque a pessoa só é muda porque ela é surda, como ela não ouve. Aí ela não fala, não se expressa de outra maneira, por meio de sinais. Então é bom a gente também ter essa noção. E hoje, então, esse milagre da tempestade acalmada, que chama muito a nossa atenção. Jesus faz muitos milagres no Evangelho, inúmeros, né? Cura muitos doentes, leprosos, cura cegos, paralíticos, enfim, tantos, né? Solta a língua dos mudos, né? Cura os surdos, enfim, e expulsa os demônios. Outros milagres de Jesus são mais ali para atender, talvez, as pessoas, quando ele multiplica os pães, quando ele transforma a água em vinho. Mas esse milagre de Jesus hoje é diferente. Aqui Jesus hoje age sobre a natureza, sobre as leis da natureza. Ele acalma o mar e faz o vento cessar. Quem tem poder de fazer isso? Ninguém. Só Deus pode fazer isso. Então, essa pergunta no final do texto, que é uma pergunta dos discípulos, e é meio que uma pergunta que fica sem resposta, ela fica nas entrelinhas a resposta, e expressa ali o espanto, né, dos discípulos, ela é muito forte. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Que ele seja um mestre, que ele tenha palavras de sabedoria, que ele cure os doentes, está bom, mas o vento e o mar lhe obedecerem, quem é esse homem? Então, é como que o segredo messiânico de Marcos, né, o tempo todo ele vai escrevendo o seu evangelho, deixando essa pergunta nas entrelinhas. Quando ele expulsa os demônios, por exemplo, diz que ele mandava que os demônios se calassem, pois sabiam quem ele era, mas não diz quem ele era, mas fica nas entrelinhas, que é Deus, né, que tem autoridade sobre os demônios. E só no final que vai responder, de fato, esse homem era filho de Deus, né, era da mesma natureza que Deus. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Acho que vale a pena no início dar essa palavra também.
meus irmãos, qualquer um que tenha ou tenha tido na história a pretensão de ter domínio sobre as forças da natureza, está se iludindo. Então, outros povos, outras culturas, com seus líderes religiosos, que seja, enfim, que tenham tido a pretensão de fazer chover, ou de fazer parar a chuva, ou ter algum domínio sobre o vento, em vez de ir de lá para cá e de cá para lá, seja o que for. Olha, não tem, lamento dizer, mas não tem nenhum poder sobre as forças da natureza, que têm suas próprias leis e só obedecem às leis que Deus estabeleceu. Então, estão sendo ingênuos se acham que tem algum poder, mesmo que seja por um bom motivo, para fazer chover, para poder ter a colheita, enfim, que seja. O que está ao nosso alcance é pedir a Deus, que Deus envie a chuva, que Deus faça o sol também surgir para as plantas crescerem e assim por diante, né? Numa tempestade, num furacão, o que a gente pode fazer? Clamar e pedir a Deus, porque Ele que tem domínio sobre tudo isso. As leituras vão mostrar exatamente isso, né? A leitura de Jó, que Deus é que tem domínio sobre a tempestade. O Salmo também, ele ordenou-se e levantou-se o furacão. E aí depois eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor transformou a tempestade em bonança. Bem apropriado esse Salmo para o dia de hoje. Esse episódio que o Evangelho narra hoje, essa situação que aconteceu ali num dia de tempestade que Jesus acalmou, não é por acaso que vem narrado no Evangelho. É porque ele é uma bela imagem do que é a nossa vida, está claro, e do que é a vida da igreja. Todos os elementos a gente tem aqui, tudinho, a gente for ver, está representado nessas imagens. Quem somos nós aqui nessa passagem? Nós somos os discípulos de Jesus, claro, que estamos com Jesus no barco, não é isso? Jesus está conosco, navega conosco, está na nossa casa, em todos os nossos caminhos a gente quer que Jesus esteja conosco, nós vamos com Ele na barca. Então a gente tem essa imagem, o mar, a tempestade, tudo aqui é uma imagem do que acontece no mundo. O mar é uma imagem na Escritura, um símbolo da morte. A gente vê isso em diversas passagens. Por exemplo, na Arca de Noé, onde o mar inunda todas as coisas, né? O mar é uma imagem da morte justamente pela sua violência, pela sua força aqui, né, incontrolável, pela sua grandeza, porque engole todas as coisas, se opõe à terra firme, a terra que produz para nós alimento e sustenta a nossa vida, o mar não. Pela sua amargura, o mar salgado, a amargura do mar é uma imagem também da morte, de tantas outras maneiras. A gente tem, ao dizer, a passagem da Arca de Noé, onde a água inunda, toda a humanidade aparentemente morre, mas surge uma nova humanidade pela família de Noé. E a Arca de Noé é uma imagem da igreja, representada também pela barca de Pedro. E lá com Noé, que é uma imagem de Jesus, como um grande patriarca, nós vemos ali o único homem justo que Deus encontrou na sua geração. E por causa da justiça de Noé, Deus decidiu salvar Noé e sua família. Pela obediência de Noé, Deus decidiu salvar Noé e sua família. A mesma coisa, então, acontece com Jesus. Jesus é o único justo, de fato, em toda a humanidade, mas por causa da justiça de Jesus, Deus decide salvar Jesus e a sua família. E quem é a família de Jesus? Quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, a minha família. Nós somos salvos entrando na igreja, na barca de Pedro. Todas as nações, todos os povos são convidados a entrar. Aqueles animaizinhos, né? Todos os animais lá, um casal de cada, é uma imagem disso. Todos os povos e nações são convocados para entrar na barca de Pedro. Tem chegando mais gente aí, mas alguns estão chegando aí, né? Então, e outras imagens, a abertura do Mar Vermelho, quando o povo era escravo, Deus abre o Mar Vermelho, eles atravessam a pé enxuto. Lá no Apocalipse tem um versículo quando fala novos céus e nova terra. Olha aí, não tem novo mar, né? Que coisa. E aí diz assim, o mar já não existe. Tem um versículo que diz isso no Apocalipse. Por quê? Porque não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem luto, nem lágrima, como se o mar fosse um mar de lágrimas, né? Salgado ali, enfim. Então, para dizer, o mar está muito bem representado ali, a morte, né?
E a igreja, então, a barca de Pedro navegando. Somos nós, tanto a igreja como um todo, como cada um de nós. Navegamos nos mares da vida. Às vezes o mar está mais tranquilo, né? Às vezes está agitado, parece que vai afundar a nossa vida. E aí é exatamente o que acontece aqui. Nós estamos navegando nos mares da vida, às vezes o vento contrário, as ondas se lançam dentro da barca, parece que a nossa vida vai afundar. E aí a gente faz o quê? A gente reza, a gente clama por Jesus, a gente pede, Jesus, tem misericórdia, eu estou morrendo aqui, está tudo dando errado na minha vida, meu barco está afundando. E aí o que Jesus faz? Nada, não atende a nossa oração. Você reza e não acontece nada. Você pede a Deus um emprego e o emprego não vem. Alguém está doente na sua família, você reza e a pessoa não é curada. Parece que Jesus está dormindo, com um travesseirinho ainda, que coisa, né? Detalhe, é a única passagem do Evangelho. Chegou o pessoal aí também, mas gente pode entrar então, pode entrar. Não, pode entrar no meio da homilia, não tem problema, por favor, para eles pegarem, pode entrar, pode chamar lá, não tem problema não. Eu tinha dado orientação ao pessoal da liturgia, e é bom a gente ter essa noção também, né? A gente procurar não atrapalhar a liturgia da palavra, porque a gente se dispersa, é natural. Sempre que a gente entrar, a gente chegar na missa, às vezes a gente atrasa, não tem problema, né? O padre tem essa vantagem, né? Já viu quando o padre atrasa, a missa não começa, né? Ai, rapaz, pois é. A não ser que seja outro padre, porque aí eu posso também chegar atrasado. Mas se for o padre para presidir, né? Tem essa vantagem. Então a orientação que eu dei foi, se a gente chegou na missa e está durante a primeira leitura, a gente espera a primeira leitura terminar, a gente presta atenção na primeira leitura da porta. E aí na hora do salmo a gente entra, né? Porque aí dispersa menos a assembleia. E a mesma coisa na segunda leitura. Se a gente chegar e tiver na segunda leitura, a gente espera. E aí a gente entra na hora da aclamação ao evangelho, porque aí também está todo mundo de pé cantando e a gente vai dispersar menos, né? Então, durante a primeira e a segunda leitura, eu dei essa sugestão aqui para a liturgia e dou a vocês também, a gente aguarda para não atrapalhar, não dispersar, porque está todo mundo prestando atenção na leitura. Na hora da homilia eu acolho, não tem problema, está tranquilo, né? E agora, depois desse longo parênteses, eu vou tentar voltar aqui que eu estava falando. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos com Jesus dormindo no barco da nossa vida. A gente clama, pede, reza e Jesus não atende, né? E eu ia dizer uma coisa, é o único texto no Evangelho em que Jesus está dormindo. Podem entrar, sejam bem-vindos, por favor. O único texto. Olha, Jesus atrasa o sono dele e se estende em oração até a madrugada, ou então ele acorda mais cedo que todo mundo, ou então ele reza a noite toda. O único momento em que Jesus está dormindo é esse aqui. Então não é por acaso, meus irmãos, é uma imagem de Jesus dormindo na nossa vida e aparentemente não atendendo. Sejam bem-vindos, tá bom? Ali a Rebeca, que vai ser batizada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar mais um aplauso para a Rebeca e para a família? Vamos lá, assim, ó. Sejam bem-vindos, viu? Dá as boas-vindas aí, por favor, o intérprete para a família, tá bom? Então, meus irmãos, esse texto aqui é para isso, é para a gente saber que isso vai acontecer na nossa vida, e quando a gente achar que Jesus não está atendendo, e não está acalmando a nossa tempestade ali, né, a gente lê esse texto, porque o que chama a atenção aqui, e a reflexão que eu quero fazer, é depois a palavra de Jesus. Porque olha o que diz aqui, Jesus estava dormindo sobre um travesseiro na tempestade. Os discípulos, então, se aproximaram dele e o acordaram. Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Jesus se levantou e ordenou ao vento e ao mar. Para nosso espanto, Jesus tem autoridade até sobre as forças da natureza. Silêncio, cala-te. Olha que coisa, como é que fala assim com a natureza, né? Eu que criei vocês sosseguem, que eu quero dormir, eles estão me acordando, né? O vento cessou e houve uma grande calmaria. Até aqui, nenhuma surpresa. Mas o que surpreende mesmo é a palavra de Jesus depois. E eu quero aqui fazer essa provocação. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Olha o que Jesus diz para mim e para vocês. Quando você reza e Deus não atende. Quando você pede e parece que Ele está dormindo.
Aí Jesus acalma a tempestade, vira e diz assim: por que sois tão medrosos? Uma boa tradução. Ou por que vocês têm tanto medo? Ainda não tendes fé? Então, essa palavra que eu queria provocar aqui, porque assim, é desconcertante essa palavra, porque parece o contrário. Por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Meus irmãos, com todo respeito, assim, humildemente, se eu estivesse lá no barco, eu ia respeitosamente falar assim com Jesus: Jesus, o senhor não me leva a mal, mestre? Como assim eu não tenho fé? Ué, claro que eu tenho fé. E tanto eu tenho fé que eu acordei o senhor. Porque se eu não tivesse fé, eu não acordava. Não tem lógica. Jesus, o senhor não me leva mal. Você, não sei se o senhor acordou agora também, mas assim, claro que eu tenho fé, Jesus. Tanto eu tenho fé que eu estou clamando pelo Senhor, pedindo que o Senhor faça um milagre, que o Senhor acalme a tempestade. Se eu não tivesse fé, eu não ia me incomodar de pedir ao Senhor. Eu ia continuar aqui reclamando, eu vou morrer mesmo. Ou então eu ia falar assim: não adianta chamar Jesus, não adianta clamar por Ele, porque Ele vai fazer o quê? Uma coisa é curar um doente, é transformar água em vinho, outra coisa é acalmar uma tempestade. Então, assim, se eu não tivesse fé, eu não te acordaria. Então, se eu te acordei, se eu estou clamando, é claro que eu tenho fé. Certo? Errado. E é isso que Jesus está mostrando para nós. A reflexão que eu faço e partilho com vocês é essa, meus irmãos. Esse texto deixa muito claro. Ter fé não é acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Porque isso todo mundo acredita. Aliás, todo mundo sabe que Jesus pode fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Deus é Deus. Na hora que Ele quer, Ele pode fazer. Isso aí todo mundo acredita, todo mundo sabe disso. Até quem é ateu sabe que Deus pode fazer um milagre. Herodes, não que está lá no texto, Herodes queria ver um milagre feito por Jesus. Quando levaram Jesus preso até Herodes, diz lá a Escritura, Herodes queria conhecer Jesus, queria vê-lo. Uma pena, seria melhor se ele quisesse ouvi-lo. Mas ele queria ver Jesus, queria ver um milagre feito por Jesus. Isso aí todo mundo quer. Quem não quer ver um milagre, né? Surpreenda-me, né? Vai fazer uma entrevista de emprego, me surpreenda, né? Quem não quer ver isso, né? Então, Jesus nos ensina isso. Veja, por que vocês não têm fé? Por que vocês têm tanto medo? Mas Jesus, mas eu tenho fé, eu te pedi para fazer. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé é o quê? O que esse texto mostra para nós? E vale para a nossa vida todos os dias. Fé é saber acreditar que Deus está conosco, sempre, em todas as ocasiões. Mesmo numa tempestade, quando parece que está tudo dando errado, que a nossa vida está indo por água abaixo, que a nossa oração não é atendida, que você reza e parece que Deus está dormindo, ali naquele momento, você continuar confiando, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me ama, que Deus é bom, que não vai me desamparar, mesmo nessa tribulação, meu barco não vai afundar, Ele está comigo. Aí a gente começou a ter fé, eu e vocês, né? Então, é isso que a gente tem que aprender desse texto. Eu queria concluir com essa imagem, né? Como se fosse uma gangorra, assim, ou uma balança com dois pratos, né? Há uma oposição assim, bem clara entre fé ou confiança e medo. Se a gente perguntar às pessoas, o que é o contrário do medo? O que as pessoas vão dizer? O contrário do medo é coragem. Mas não é, o contrário do medo não é coragem. Coragem é uma consequência da confiança em Deus, ou da confiança em si, que seja, né? Mas é isso, o contrário do medo é a fé e a confiança. Estão em lados opostos como se fossem dois braços de uma balança, como se fosse uma gangorra. Quanto mais fé a gente tem, menos medo a gente vai ter, porque está tudo na mão de Deus e a gente confia. Mas quanto mais medo a gente tem, isso é sinal de que nós merecemos ouvir essa advertência. Vocês ainda não têm fé, são fracos na fé, então que a nossa fé se fortaleça, porque ela afasta todo medo no nosso caminho. Se Jesus falou, vai se cumprir. No início do texto hoje ele disse, vamos para outra margem. E eles foram. Se Jesus falou, vai se cumprir. Se ele disse, vamos para outra margem,
Eles vão para outra margem. Pode ser a tempestade que for, mas eles vão chegar lá, porque a palavra de Jesus sempre vai se cumprir. Amém.